O terceiro vídeo dessa série é especificamente falar da organização da equipe de fisioterapia diante da tragédia que ocorreu agora no Carnaval de 2023 no litoral norte de São Paulo. Olá, meu nome é Viviane Lara, sou fisioterapeuta, gestora em fisioterapia. Minha formação é toda em emergência, tenho um livro falando sobre isso, sou professora, supervisora de estágio, e o intuito de hoje é falar como a gestão, né, a minha atuação como gestora, como que foi diante dessa imensa tragédia que aconteceu. Então, como nós fizemos, né? Primeiro, entre o momento que eu sou... Na verdade, de manhã já existem algumas informações no grupo de pessoas que não conseguem acessar o hospital porque caíram barreiras. Então, nós temos pessoas que moram, por exemplo, em Ubatuba e a Rio Santos estava bloqueada. Então, nós sabíamos que tinha algumas dificuldades na chegada de fisioterapeutas no nosso hospital. Até aí a gente conseguiu recompor o quadro completo, perfeito. Então, esse é o primeiro problema que acontece em relação à gestão durante a manhã do domingo, né? E aí, por volta do horário do almoço, as coordenações, as equipes, elas são acionadas e eu me dirijo ao hospital. Quando eu estou indo para o hospital, uma das coisas que eu já alinhei com a diarista é deixar um fisioterapeuta na emergência. Por que nós não temos esse fisioterapeuta lá full time? É porque nós temos um hospital, ele é referenciado, ele não é porta aberta, então nós não temos um pronto-socorro de recebimento porta aberta. Então, até então, esses referenciados não têm exigido um fisioterapeuta no local de atendimento. Isso sempre pode ser revisto, isso pode ser sempre mudado, mas nesse momento é esse o cenário. Então nós colocamos uma pessoa bastante experiente, que tem, né, a visão adulto e infantil, porque nós não sabemos qual paciente queria chegar no pronto-socorro. Ele fica já no pronto-socorro e ela, por si só, já começa a verificar os equipamentos respiratórios. No vídeo anterior eu falei do método START, falei das salas que são montadas, né? Uma sala vermelha, uma sala amarela, uma sala verde, uma sala preta. A sala amarela e vermelha, a sala vermelha e amarela nessa ordem, elas são pacientes de alta complexidade e gravidade e são tratados com prioridade. Então nessas salas nós tínhamos ventiladores mecânicos, a gente tem que preparar tanto para crianças como para adultos os circuitos e o material que poderia ser utilizado. Já na outra sala, a gente também tinha na sala verde um ventilador, caso necessitasse um suporte de semi-intensivo, nós conseguíssemos ter. Então, quando eu chego, eu já vou enviando uma solicitação de reunião e de agrupamento da equipe. Quando essa equipe chega e eu marquei a reunião, nós tínhamos 10 pessoas de plantão, 11 pessoas de plantão, mais a diarista e mais eu como coordenadora. Então a primeira coisa que a gente fala que as equipes de UTI elas vão se manter nas UTIs, porque das entradas de paciente ela poderia ser do heliponto e vir diretamente para a UTI. Nós tínhamos uma equipe que ficaria no pronto-socorro e nós tínhamos que dar ainda suporte para os pacientes de enfermaria. Então eu tenho 7 fisioterapeutas na enfermaria e 4 fisioterapeutas nas UTIs. Das UTIs nós iríamos manter, os 7 das enfermarias nós iríamos rever como eles iriam ficar. Então nós já tiramos um e colocamos no pronto-socorro e nós deixamos toda a equipe de UTI preparada. Então o que nós fizemos? Nós dividimos a equipe para suporte, tanto no pronto-socorro quanto para os colegas de UTI, porque poderia haver a possibilidade de chegada de mais de um paciente ao mesmo tempo, né? Se nós temos 4 UTIs, um fisioterapeuta para cada UTI de 10 leitos, nós sabemos que receber 2 pacientes seria um problema. Então nós tínhamos já essa programação de liberação de pessoas para ficarem nas UTIs ou darem suporte no pronto-socorro e ainda assim manter os atendimentos prioritários nas enfermarias. O que é mais importante? Na hora que eu estou conversando sobre isso, eu não pergunto para as pessoas quem está confortável, quem está se sentindo bem naquela hora. É uma catástrofe, né? E eles vão agir como tal. Eles são profissionais da saúde e eles já foram preparados previamente durante vários treinamentos para atender pessoas.
Do ponto de vista de emergência, isso não acontece todo o tempo, mas eles conseguem dar suporte ventilatório, eles conseguem avaliar pacientes neurologicamente, eles conseguem avaliar os segmentos, né? Então, assim, eles têm que estar preparados para este momento. Ah, eu fico muito nervosa. Esse não é o momento, né? Como eu disse, a gente vai fazer um capítulo só sobre a parte emocional, mas assim, o despreparo que leva o apavoro, né? Você decidiu ser profissional da saúde, você decidiu trabalhar no hospital e você decidiu salvar vidas e essas pessoas contam com você. Então, uma das coisas que eu falo, eu vejo os olhinhos às vezes um pouco mais assustados, eu falo assim, todos vocês têm capacidade de estar nesse hospital nesse momento. Estando aqui, os senhores vão atender os doentes da melhor maneira possível, como se fossem os seus familiares. Eles dependem de vocês para este momento. E assim foi. A equipe é muito preparada, realmente, como eu disse, é um trabalho diário e contínuo das minhas diaristas, de toda a equipe de coordenação. Eu com a outra coordenadora, amiga e sócia, Rosana Possetti, a gente trabalha isso em grandes programações. Então, assim, nós temos um planejamento anual, né, estratégico. Nós temos atuações durante todo o ano para as equipes. A gente prepara essas equipes desde o momento que elas entram. Nesse momento, estávamos preparados para a catástrofe? Sim. É isso. É nesse momento que você realmente avalia todo o seu trabalho. E o trabalho de gestão, ele é um trabalho bastante de bastidor, né? É um trabalho que você vai ver nesse momento. Então, toda a equipe se colocou de prontidão para este atendimento e para essa execução. Sim, não sei o que espera, mas quero muito estar aqui. Aconteceu a mesma coisa no Covid. Tinham pessoas, e a esmagadora maioria das minhas equipes, elas estavam prontas para aquilo. E elas falavam, eu quero participar disso. Talvez eu tenha vivido uma vida inteira para viver esse momento. E é um detalhe extremamente importante. Toda essa rapidíssima capacidade de organização, muito provavelmente, quem refinou foi o momento do Covid, que as coisas mudavam o tempo inteiro. Então, a gente aprendeu a fazer de uma forma muito eficiente e rápida essa organização e manter a calma, né, para as coisas que viriam. Então, isso preparou as pessoas para sempre, né? É um cenário de guerra que a gente viveu, sim, foi um cenário de guerra muito tempo. Então, as pessoas estão preparadas para aquele momento. Então, eu tenho convicção que um dos frutos positivos que a gente tem que tirar de tudo aquilo que a gente viveu é exatamente essa capacidade de organização e de gestão. Então, nós primeiro dividimos a equipe e aí a gente começou a se preparar a médio e longo prazo. Então, por exemplo, talvez tenhamos que ficar aqui à noite. Quem está preparado para ficar aqui à noite? Ótimo. A equipe que chega amanhã vai ter condições, porque nós temos doentes no hospital. O hospital não pode parar, ele não para 365 dias por ano, né? 24 horas por dia. Então, nós temos que ter a capacidade de absorver o que nós já temos, né? Os nossos pacientes, dar continuidade a esse tratamento e receber novos. É essa maneira da gente avaliar. Então, eu preparei o momento seguinte, que seria o momento noturno, né? Porque nós não temos fisioterapeutas na enfermaria, como eu disse, nós não temos fisioterapeutas na emergência, então a gente já se prepara para esse momento noturno e para amanhã. Será que vamos conseguir chegar? Quem consegue chegar? Então, tudo isso a gente já organizou. Estando organizado, a gente vai dar suporte técnico para as pessoas que estão recebendo os doentes. Então, eu e a diarista fomos para o heliponto, nós tínhamos um fisioterapeuta no pronto-socorro e nós recebíamos informação de onde estavam chegando os pacientes. Então, a gente conseguia dar este suporte. Então, quando a gente vai para o heliponto, a minha diarista que tem especialização em pediatria, foi uma criança que a gente recebeu, então ela vai receber. Né? Ótimo, o que você faz? Você apoia este momento, para onde vai dar informação, quem vai receber. Quando chegou no pronto-socorro, um dado momento, chegaram uns 3, 4 pacientes ao mesmo tempo. Aí a gente também vai auxiliar, né? Nesse momento já chega a minha segunda diarista e nós já nos dividimos para avaliar esses pacientes. Eram pacientes que estavam em ar ambiente, eram pacientes que estavam, de certa forma, estáveis, e a gente
precisa avaliar. Então, todo mundo avaliou basicamente um paciente e acompanhou esse paciente até o momento dele ir para a sala verde, né? Algumas pessoas foram transferidas para UTI e assim sucessivamente. Então é isso, o trabalho do gestor é um trabalho que aconteceu muito antes, né, nesses planejamentos estratégicos, nos treinamentos, aquele cara que prevê muita coisa, né, eu gosto muito de uma frase, se prepare para, espere o melhor, mas se prepare para o pior. É dessa maneira, né, a gente tá preparado para uma guerra o tempo inteiro, nós somos um hospital referenciado. E aqui vale meu total e profundo agradecimento por toda a equipe de direção do Hospital Regional do Litoral Norte. Os médicos, gente, Deus é muito maravilhoso mesmo. Os médicos que estavam lá eram incríveis, emergencistas. O médico-chefe do Start é um cara da Santa Casa de São Paulo, acostumadíssimo a trabalhar com o limite do limite, né? Enfim, a Beatriz que estava comigo, a doutora Beatriz que estava comigo no L Ponto, uma pessoa que conhecia também o Grajaú, trabalhava em Itaquera e amava emergência, as enfermeiras, os técnicos, o pessoal da limpeza, todo mundo ali pelo outro. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, aquele slogan Heróis da Saúde, que depois os heróis da saúde no Covid não podiam entrar nos seus elevadores, nas suas residências, né? Enfim, no mínimo curioso, né? É só nosso trabalho acontecendo. Cada um tem um trabalho importante na sua área. O nosso é esse. Então, assim, eu não vejo com heroísmo, eu vejo como missão da minha vida e ela não é maior ou melhor do que qualquer outra. Ela é importantíssima, né? Ser gestor em fisioterapia é importantíssimo. Tem pouquíssima visibilidade no seu dia a dia. É um trabalho de bastidor nobre, mas trabalho de bastidor ninguém vê. Não tem problema. Numa hora como essa, é o gestor que demonstra todo o trabalho que aconteceu. A minha equipe foi incrível, a eles eu agradeço imensamente. E é esse o trabalho do gestor: prevenção, execução e planejamento futuro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.